Olá, como está a campanha Justiça, Direito de Todos, que está nas ruas recolhendo assinaturas para fazer valer o direito das vítimas de crimes? Aqui no estúdio eu converso com a juíza Sônia Moroso, que é a mentora e organizadora dessa campanha aí, que vai levar aí para o Congresso Nacional e para a Presidência da República assinaturas para fazer valer o direito das vítimas. Obrigado pela sua presença. Eu vi que a senhora está correndo aí o estado inteiro em busca do objetivo mesmo de recolher assinaturas, né, doutora Sônia? Obrigado pela sua presença aqui. Como é que está essa campanha? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo mais uma vez me dirigir ao público de Santa Catarina, através da Univale, que tem nos dado um apoio fundamental. Aliás, nós lançamos o nosso projeto aqui na Univale e contamos fundamentalmente com o apoio dos acadêmicos. E a campanha, o projeto está na rua, né? Ele está avançando para todos os municípios de Santa Catarina, na medida que nós conseguimos estar em vários desses locais, mostrando, falando com as câmaras de vereadores, com os prefeitos, com as entidades, enfim, com as universidades. Acabamos de retornar agora da Universidade do Contestado, nós fomos até lá em Curitibanos, fizemos um pacto lá, o prefeito de Curitibanos assinou o Pacto de Paz pela Vítima, Piratuba também, enfim, estamos rodando o estado. Muito bacana a campanha. Agora, doutora, o objetivo mesmo é fazer, regulamentar, né, uma lei que está na Constituição de direito às vítimas, né? Que lei é essa e por que ela não é colocada em prática ainda no Brasil? Nós temos na Constituição Federal, no artigo 245, a previsão de que o poder público deverá oferecer aos dependentes e herdeiros das vítimas um aparato que possa estar dando apoio material, psicológico e de saúde a essas pessoas. Mas nós questionamos isso porque, na verdade, esse artigo constitucional ele não menciona a vítima em si, ele menciona os herdeiros e dependentes da vítima, como se de todo crime a vítima morresse. Então, há uma técnica da Constituição Federal que precisa ser corrigida e, além disso, nós precisamos regulamentar que direito é esse que a vítima tem, que ela terá, né? A forma do exercício desse direito e também precisamos fazer as contas, saber quantas vítimas existem no país, onde elas estão, por que são vítimas, que tipo de sequelas elas têm, elas trazem dentro de si em razão da ocorrência do crime. Hoje os tribunais não têm essa soma, nem o governo também não. Não, ninguém fez essa conta ainda. Nós tentamos identificar um número. Na época da nossa pesquisa, nós encontramos no site do CNJ o número de 548 mil pessoas presas no Brasil. Mas essa conta ela não é correta, porque ali naquele momento não havia computado o número de mandados de prisão expedidos e não cumpridos, as prisões domiciliares e os atos infracionais. Então, para nós sabermos o número de vítimas, nós teríamos que fazer todo um estudo, até porque um crime pode ter mais de uma vítima, nem sempre é uma só. E há crimes em que a vítima é a coletividade, é a sociedade. Então, essa conta que nós fizemos é uma conta sem qualquer metodologia científica, já digo de antemão. Mas nós tínhamos que ter algum parâmetro para iniciar a discussão. E buscamos, inclusive, no site do Ministério da Justiça, um dado muito triste, que diz que somente 30% dos casos no Brasil são noticiados. O que é isso? 30% das pessoas que foram vítimas de crime foram na delegacia e registraram a ocorrência. Os outros 70% não estão computados. Então, veja que esses números que eu trago, eles representam, em tese, os 30%. E numa regra de 3 bem simples, nós teríamos mais de 1,5 milhão e mais de 1.800.000 vítimas se o número de encarcerados ficasse no 548 mil. Mas, na verdade, esse número também não é real. Então, qual é o resultado disso tudo? Nós não sabemos quantas vítimas nós temos. E eu penso que isso é vergonhoso para o país. Isso me entristece e me dá vergonha. Por quê? Porque se nós formos analisar toda a legislação penal e processual, verificaremos que toda ela parte do princípio de que
se resolve um crime encarcerando o réu. E não pode ser dessa forma visto. Nós não podemos resolver um crime sem tratar a vítima. Isso é uma concepção que precisa ser introjetada na mente e nos ensinamentos das academias, dos doutrinadores, dos juristas, para que a vítima tenha, dentro do Código Penal e da legislação em si, um papel preponderante. Por exemplo, eu te pergunto, alguém matou uma pessoa da sua família, passaram-se muitos anos e esse crime prescreveu. É justo a prescrição? Pensa, o criminoso conseguiu se esconder e não vai mais pagar por aquele crime. Mas você perdeu um ente querido da sua família. É justo um pai de isso? família, né? Onde estrutura tudo. Então né? eu vejo que toda a legislação penal ela precisa ser revista no sentido de dar um lugar à vítima de sujeito de direitos. Não apenas um lugar de mera produção de provas, porque é isso que a vítima representa hoje para o Código Penal e Processo Penal. Ela é um elemento de prova e isso é equivocado. Para condenar o réu. Né? Para condenar o réu. Se a vítima não aparece, não tem essa prova, não se condena o réu. Né? Eu estou falando em tese, não em caso. É claro que na análise do caso concreto, nós precisamos verificar todos os detalhamentos daquela situação posta ao juízo. Mas a vítima, de modo geral, ela não tem um papel preponderante na legislação e ela precisa ter o seu lugar, nem na legislação e nem em políticas públicas, porque ela não aparece, ela não é tratada. Ela ocupa por vias transversas o sistema de saúde, o sistema previdenciário, mas ela não está colocada na caracterização de vítima e isso precisa ser revisto. Um exemplo bastante simples, por exemplo, é a Lei Maria da Penha. Claro que é benéfica a Lei Maria da Penha, né? Sim. Onde a pessoa é punida, né? Certo. E realmente ela é recolhida, mas a vítima, na realidade, ela não tem nenhum benefício a mais do que tirar a pessoa, o agressor da sociedade, né? Sem nenhum tratamento. A senhora também já tinha um projeto de tratar o agressor, né, doutora? Sim, exatamente. Nós desenvolvimos isso junto à Estrela de Isabel. Mas veja bem, foi bem bacana você tocar na questão da Lei Maria da Penha. Essa legislação, ela prevê a situação no âmbito familiar e doméstico, ok? E ela já avançou alguma coisa dentro do Brasil. Nós já temos algumas respostas, poucas, mas temos. No entanto, é preciso refletir sobre a história. Por que aconteceu a Lei Maria da Penha? Ela veio ao Brasil, ela foi formulada pelo Congresso, porque alguém chamado Maria da Penha, Maria Fernandes da Penha, uma mulher que sofreu por 19 anos, lutou no Brasil para que seu caso fosse reconhecido. Não encontrou eco. Não encontrou eco. Ela teve que sair do Brasil, buscar ajuda internacional, onde foi aberto na ONU um processo contra o Brasil. Lá o Brasil foi condenado, digo entre aspas, a fazer uma lei que protegesse as vítimas da violência doméstica e familiar. Por isso nasceu a Lei Maria da Penha. Porque alguém de fora do Brasil, nesse processo, puxou a orelha dos nossos parlamentares da nossa presidência da República. Assim aconteceu a Lei Maria da Penha. Mas e as outras vítimas? A do sequestro, a do abuso sexual, a do homicídio, enfim, do roubo. O roubo é um crime que está crescendo assustadoramente. Porque hoje uma pessoa, veja só como nós estamos, ela tira o objeto do seu desejo, ela subtrai do outro aquilo que ela quer, porque ela não se importa com o patrimônio do outro, ela já perdeu o seu valor, né? E além disso, ela já está na posse do objeto. E apesar disso, ela mutila, ela machuca, ela aterroriza isso. E qual é o quadro que nós temos hoje? A leitura que eu faço disso. A pessoa é presa, aqueles que são presos, e elas têm o seu corpo físico cerceado da liberdade. Mas a sua mente está livre. Por quê? Porque ele não tem valores. Então nós temos ali uma situação antagônica, porque você tem o teu corpo preso e a mente livre. Do outro lado da moeda, nós temos a vítima,
que está com seu corpo livre, muitas vezes, aí nesse ponto eu não falo da sequela física, eu falo da sequela emocional. Está caminhando, não tem tem o seu direito de ir e vir preservado, mas a sua mente está presa. E porque ela está presa, ela está encarcerada dentro dela mesma, por conta do medo, do terror, do pavor mesmo de transitar normalmente como ela fazia antes de acontecer o crime, porque o crime deixou naquela vítima sequelas emocionais, deixou o medo de ir à rua, estar se encarcerando dentro de casa, pessoas que têm condições colocam grades na sua casa, cerca elétrica, colocam sistemas de segurança de inúmeras formas. Então, está acontecendo no Brasil uma inversão de valores inadmissível, inadmissível. E esse nosso projeto, ele não é só a coleta de assinaturas para buscar a regulamentação de uma lei. Ele é o início de uma discussão que objetiva rediscutir, rever e reconstruir os nossos valores. Porque essa inversão de valores do que nós estamos acompanhando, que está na boca de qualquer dona de casa, é inadmissível. Porque qualquer mulher, qualquer cidadão ali fora sabe que a pessoa é presa e, bem ou mal, ela tem os seus benefícios, o seu aparato do Estado. Bem ou mal, eu não vou entrar nesse mérito, mas a vítima que sofreu a ação danosa de um crime não tem nada. Ok, doutora, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a doutora Sônia Amoroso Terres sobre essa campanha importante aí para as vítimas de crimes no Brasil. Um instante só. O painel Univale está de volta. Hoje a nossa convidada aqui no estúdio é a doutora Sônia Amoroso Terres, juíza e diretora do Fórum aqui de Itajaí. Ela que encabeça aí uma campanha Justiça, Direito de Todos e está colhendo assinaturas em todo o Estado para levar para o Congresso Nacional e para a Presidência da República para valer o artigo 245 da Constituição de direito às vítimas de crime. Doutora Sônia, a gente falou bastante aí dos direitos, né? Mas como é que está sendo articulada essa campanha? A senhora está focada aqui em Santa Catarina, já tem ideia de ir para outros estados também recolher essas assinaturas? E como que as pessoas podem participar aí dessa campanha? Ok. Nós temos algumas regras impostas pelo Congresso Nacional. Então, nós temos que conseguir 1% do eleitorado nacional, que gira em torno de 1,5 milhão de assinaturas, no Brasil todo. Isso dividido em 5 estados da federação, no montante de 0,3% de cada estado. Então, qual é o nosso objetivo? Sair muito bem fortalecido de Santa Catarina para buscar apenas o percentual mínimo necessário nos demais estados por conta da contenção de despesas, enfim, de toda essa articulação que fica mais distante da gente. No momento estamos nos centrando em Santa Catarina, estamos numa fase ainda de muita distribuição de material, de fazer palestras, enfim, essa movimentação está centrada aqui, mas já temos o planejamento para ir para Amazonas e estamos fechando com Roraima agora também, que já é o 3º estado. Apesar disso, o Paraná e o Rio Grande do Sul também já estão participando da nossa campanha. E criamos para isso alguns instrumentos. Por exemplo, criamos um site, vou mostrar aqui, criamos um site, www.soniamorosoterres.com.br. Nesse site as pessoas encontram a ficha de apoiamento, que é a ficha final que vai ser colocada a assinatura. Qualquer pessoa da sua casa no Brasil, em qualquer lugar, pode imprimir essa ficha de apoiamento e nela consta o nome da pessoa, a data de nascimento, o endereço, enfim, e o número do título de eleitor. Essa ficha de apoiamento e também o termo de adesão estão no site. Além disso, quem quiser se aprofundar um pouquinho, pode buscar no próprio site um material que nós colocamos ali com alguns dados estatísticos, uma justificativa para esse projeto. Muito bem. Nós também criamos um Facebook, uma fanpage e temos um canal no YouTube.
E isso é muito bacana porque qualquer pessoa pode prestar um depoimento em favor do projeto, dizendo como está desenvolvendo. Vamos supor os alunos, os acadêmicos de jornalismo da Univale. Nós vamos aderir a esse projeto e vamos fazer um vídeo desse projeto. Nós vamos fazer isso aqui. Então, eles vão fazer esse material e vão nos passar, nós vamos postar no nosso canal do YouTube. E qualquer pessoa do país pode estar acessando esse material que vai estar fornecendo elementos para as pessoas conhecerem o projeto, saberem por quê, enfim, todas essas necessidades de conhecimento que são fundamentais para o desenvolvimento do projeto. Agora, é muito importante a gente estar frisando que quando a pessoa pegar a ficha de apoiamento, ela pede o nome completo e a data de nascimento. E também pede o título de eleitor. E qual é a dificuldade operacional nossa hoje? As pessoas não saem de casa com o título de eleitor. E muitas pessoas estão confundindo, estão com medo, porque nós estamos entrando num período eleitoral, estão com medo de fornecer o número do título de eleitor. Então não tem problema. Não forneçam nenhum documento, deixe esse quadro em branco, mas coloque o nome completo da pessoa, sem nenhuma abreviatura, de forma legível, e a data de nascimento. Com isso, a gente pode, então, buscar no site do Tribunal Eleitoral os dados para completar a ficha de apoiamento. É importante também registrar que os próprios acadêmicos da Univale, do artigo 170, estão completando as fichas que nós já temos, que foram buscadas em outros locais, e estão nos ajudando nessa parceria, além de estarem também desenvolvendo o abaixo-assinado, que foi feito um acordo com o professor Mário, que é o reitor da Univale, para que os alunos, a cada 4 folhinhas dessas, né, dá um total de 120 assinaturas, a Univale certifica 20 horas aula. Então é importante isso, porque o aluno faz um trabalho de extensão, que é bem bacana, né, participa desse movimento de cidadania e ganha as horas aulas também. Agora, doutora, se esse artigo for regulamentado, né, com certeza tudo tende a isso, né? A pressão popular em cima dos parlamentares, em cima da presidência da República. Que direitos as vítimas podem ter do Estado? Bom, nós buscamos alguns aspectos que a própria Constituição já menciona, que é um apoio material, que é um apoio psicológico, um apoio de saúde e, quem sabe, mais assistência jurídica. Por quê? Porque a vítima não sabe os seus direitos, ela não sabe onde ir, não sabe o que fazer com aquela dor, enfim, não sabe o que ir buscar. E esses itens eu falo porque eles já constam do artigo 245 da Constituição Federal. No entanto, o detalhamento, como vai se dar, como vai acontecer isso, a forma de regulamentação, nós entendemos que isso é um segundo momento do nosso projeto. O primeiro é garantir as assinaturas e o segundo é o detalhamento, porque nós vamos discutir isso junto com o Congresso, junto com os representantes da Presidência da República, do Ministério dos Direitos Humanos, que não pode ficar longe dessa discussão, enfim, do Ministério da Justiça. Então, isso será num segundo momento. Num segundo momento, quando isso já for concretizado e levar aos parlamentares, né? Exatamente. Agora, doutora, por que assim, quando os crimes, né, eles são mais noticiados pela imprensa, se tem uma solução mais rápida, inclusive reembolsando a vítima desse crime, por exemplo? Existe uma comoção nacional, por exemplo? Sim, eu penso que nós temos que ter um cuidado muito grande com essa situação. A imprensa, ela tem um papel fundamental na vida de todo mundo, do planeta inteiro, né? Ela tanto traz a notícia bacana, como ela traz também uma notícia que seja equivocada. Veja no caso daquela senhora em São Paulo que foi linchada pelos vizinhos e foi através de uma mídia, né, de redes sociais, me parece, né, eu não conheço bem profundamente o caso, e acabaram que os vizinhos assassinaram uma pessoa pensando que era uma e era outra. Mesmo que fosse a outra, os vizinhos e essas pessoas não têm esse direito de estar tirando a vida de uma terceira pessoa, porque a justiça ela é feita pelo Estado. Ela não é feita, nós não podemos retornar à era pré-histórica em que a justiça era feita pelas próprias mãos das pessoas. Isso é um regresso
uma involução inadmissível. Então, a imprensa, nós temos que ter esse cuidado. Agora, a imprensa faz um papel fundamental quando ela traz essas campanhas, quando ela traz a notícia, que é bacana, que ela vem para o crescimento da sociedade, ela vem para a evolução do ser humano. E, infelizmente, eu digo, infelizmente, que muitos, eles são movidos pela imprensa. Muitos políticos, muitas pessoas são movidas pela imprensa. Isso não pode ser, porque nós precisamos analisar o fato concreto, porque tanto a imprensa traz o bom como traz o ruim. Agora, a imprensa, ela deve também fazer uma triagem e trazer a motivação bacana, trazer o crescimento, porque é fundamental. Uma lei, ela não pode ser criada só na comoção social, ela deve ser analisada tecnicamente. Porque se nós formos verificar a vontade popular, e uma vontade popular simplista, sem maiores discussões, o Congresso reduziria a maioridade penal para 16 anos, sem qualquer dúvida. E veja que essa é uma situação que se precisa estudar, se precisa clarear bem antes de tomar uma decisão. Então, muitas coisas no Brasil são criadas num momento em que aquela tragédia está palpitando. E isso é um cuidado que você tem que ter. Porque essa tragédia, ela muitas vezes, como é o caso dessa mulher, eu repito, ela não foi bem enfocada. E fazer justiça com as próprias mãos é inadmissível. Nos anos 90, assim, houve a comoção nacional com a morte da filha da Glória Pérez, que foi bastante válido para implantar novas leis, né? Exatamente. Mas, na realidade, como a senhora falou, a lei tem que ser técnica, né? Ela tem que ser técnica e ela tem que colocar os seus valores nos seus devidos lugares. Como eu disse antes, toda a situação envolvendo um crime, ela deve ser analisada no seu contexto, no seu contexto. E hoje o detalhamento, assim, os pedacinhos de cada coisa, de cada fato, eles não podem servir para justificar o fato todo. E essa análise, ela não pode ser feita na emoção, ela tem que ser feita na razão, com conhecimento técnico. Então, há de se ter um cuidado, tanto a imprensa como o nosso legislador, até os próprios juízes. Você imagina se um juiz tiver que julgar pelo que a imprensa diz? Não pode ser assim. Nós julgamos pelo que temos de prova num processo. E a prova é algo que está cada vez mais difícil de se fazer. Porque a prova, ela vem, vamos supor, uma prova oral, um depoimento de uma testemunha. Hoje em dia as pessoas, elas têm dificuldade, elas têm medo de ir à justiça. Há uma descrença e uma sensação de impunidade muito grande, e isso é algo que precisa também estar na ótica da discussão, estar no miolo dessa discussão. Mas as pessoas, elas têm uma resistência de fazer a prova no crime, porque não querem se envolver com o outro. Há uma sensação, um sentimento meio que generalizado na sociedade de não se importar com o outro. E se eu não me importo com o outro, eu não vou fazer uma prova, mesmo que aquela prova seja para falar a verdade, porque é a verdade que é buscada. Então, as pessoas, elas estão um pouco acomodadas dentro de si, sem olhar o outro, e isso é algo que precisa ser mexido, precisa ser chacoalhado. Nós precisamos viver numa sociedade em que se importar com o outro é fundamental. E como a senhora falou, a vítima não está só no cemitério, né? Não. A vítima está aí andando de cadeira de rodas, de muleta, né? Tendo o lado psicológico abalado, então é isso que precisa ser pensado também, né? Exatamente. E veja, qualquer pessoa pode ser vítima. Basta nós sairmos daqui, irmos ali fora, dentro do pátio da Univale ou ali na rua e sermos vítimas de um atropelamento, de um assalto, enfim. Qualquer pessoa pode ser vítima, porque a criminalidade, como eu disse, ela está crescendo em grau de quantidade, em grau de perversidade também. Então, é importante que as pessoas tenham consciência que esse projeto, ele não é da juíza Sônia, ele é de todos, ele é de Santa Catarina. Tanto que a nossa logomarca, ela é o mapa do Brasil e ela traz uma revoada de pombos saindo de Santa Catarina e se expandindo para o Brasil. Por quê? Porque nós objetivamos nos fortalecer no Estado, mas levar isso tudo para o Brasil, essa grande discussão.
no sentido de se importar com o outro, de se importar com a vítima. Porque eu sou bem sincera, eu estou cansada de ver as pessoas chegar até o fórum com aquelas dores, com o terror do crime e não ter para onde encaminhar. O Código Penal diz, o Código de Processo diz, a legislação diz, o juiz pode encaminhar a pessoa para um tratamento psicológico, mas para que eu vou encaminhar? Se não existe isso. E se o artigo de lei da Constituição não foi regulamentado? Então é algo que precisa ser visto. Não basta dizer, juiz, faça isso. E cadê? Vamos fazer e mandar para onde? Então isso cansa um pouco o nosso trabalho, sabe? É por isso que nós saímos do discurso e estamos na rua buscando o apoio popular. Ok, doutora. Muito obrigado aí pela sua presença. A gente torce aí realmente para que as vítimas tenham o direito reconhecido, né? Que o Estado, que tem a obrigação de cuidar da segurança também, possa ressarcir essa vítima, possa dar todo o amparo, né? Muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço e digo às pessoas que estão nos ouvindo, para complementar, entre no nosso site, porque ali haverá toda a relação dos pontos em que poderão coletar também assinaturas e devolver depois o abaixo-assinado. E coopere com a gente, coopere com você mesmo. Obrigado, doutora. O Painel Univale fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.